Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um grande abraço a você. Estamos iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, o programa que traz para você a visão da doutrina espírita sobre a educação. E rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe para que até o final estejamos aqui unidos em vibrações de fraternidade, de solidariedade, de paz e de amor. Já está aqui conosco, como sempre, toda segunda-feira, porque o programa é toda segunda-feira, às 8h30 da noite, o nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, um grande abraço, seja bem-vindo. Muita paz, obrigado, Marcos Tavares, todos que estão nos assistindo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Gratidão. É isso aí. Hoje nós vamos conversar sobre a essência da educação dentro da escola, continuando a acompanhar o livro Escola do Sentimento, que nós temos mostrado aqui todas as semanas. Tavares aumentou aqui. Ok, então aí está o livro Escola do Sentimento. Essência da educação, Ronaldo, isso é profundo, e tem pessoas que acham que a essência da educação é o conteúdo curricular. Nós vamos por essa linha também, ou o nosso pensamento é diferente? Pois é, me lembra o Pequeno Príncipe, muitas vezes falado aqui por nós. O essencial é invisível aos olhos. O que seria na educação o essencial? Aí o tema me chamou a atenção. E lendo aqui o capítulo 3, você faz várias observações. Afeto, ajuda, amor, bondade, estímulo, natureza, convicção, foi o item que eu me debrucei nesse aspecto. E mais avante, você continua ali, ó. Os sentimentos do educando devem ser despertados por meio de ativas e puras sensações. No item 2 você fala, as atividades e sensações devem ser exercidas mediante domínio de si mesmo e orientação para o que é bom e justo. No item 3, o educando deve ser induzido a formar por si mesmo, por meio da reflexão e comparação, uma correta ideia dos direitos e deveres, e por aí vai. Aí você, lá na frente, diz assim, mais um item, intuição, descobrimento, conhecimento e as atividades, no caso também percepção. Marcos, eu creio que aqui já estou dando mais ou menos algumas coisas essenciais. Mas, nos debruçando no Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque semana passada, conversando com um amigo, professor da escola que eu trabalhei junto com ele, e ele é do Estado também, ele dá aula particular, é do Estado. E, como já falei, minha esposa também é professora, minha filha também é professora, está fazendo curso, terminando o curso já de psicologia. E ele está, Marcos, ele estava. A conversa foi, para não dizer, como é que eu posso falar com você? É isso aí, não consigo nem expressar. Ele estava para baixo, mas demais, porque ele falou: o Estado está complicado. Eu falei, pô, minha esposa é da prefeitura. Pois é, Ronaldo, mas eu estou no Estado, falta ainda 5 anos para que eu possa me aposentar. E também no particular também está difícil. Ele fez assim. Ele estava tão constrangido até de conversar comigo, pelo desabafo. Como ele ia dar uma palestra, depois nós continuamos. E o que me chamou a atenção, ele fez a palestra, uma palestra belíssima no grupo espírita lá, tudo bem. Mas ele saiu, você tinha que ver como ele saiu. Marcos, totalmente conversando comigo depois. Olha, você viu, eu acabei de dar uma palestra belíssima, estou bem, mas minha cabeça está assim, ó. Ronaldo, está cada vez mais difícil nos debruçarmos em prol da educação. Essa foi a palavra dele.
vou deixar contigo para que a gente possa dar continuidade. Porque é o caminho também, esse essencial. E aí, Marcos, como fica esse nosso amigo? Tantos outros professores que com certeza estão na mesma situação dele. Essa foi a palavra dele, a frase, né, que ele fez. Pois é, Ronaldo. De fato, você iniciou com um fabuloso livro, né? O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é uma história belíssima, que nós não vamos contar, porque vamos deixar aqui o convite, né, a todos, quem não conhece a história, quem nunca leu o livro efetivamente, né, leia O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. E lá tem o personagem que comenta com o Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. Bem, se o essencial ele é invisível aos olhos, então a essência da educação não é algo material, porque ele é invisível aos olhos, os olhos humanos. Nós, por exemplo, não conseguimos enxergar o ar, o oxigênio que respiramos, os gases, nós não conseguimos. Essas coisas são invisíveis ao nosso olhar. E ele afirma que o essencial é invisível aos olhos. Pois bem, a essência da educação deve ser invisível aos olhos. Então, a essência da educação não são os conteúdos curriculares. A essência da educação não é o acúmulo de conhecimentos. A essência da educação não são as provas e notas, porque todas essas coisas são visíveis aos nossos olhos. Nós estamos falando de uma outra coisa. E o que eu abordo no livro Escola do Sentimento é que a essência da educação é a formação do caráter. Essa é a essência da educação. É a arte da formação do caráter. Mas que é ligada a uma outra questão também invisível aos nossos olhos. É que quando nós olhamos para o educando, seja ele uma criança, um jovem mesmo, um adulto, nós temos que ir além do que estamos vendo. Nós temos que perceber a alma que ali está conosco, que é muito diversa, e cada alma tem o seu mundo. Aí nós estaremos trabalhando a essência da educação. Mas é fato, como o seu colega professor colocou, que as coisas das escolas, sejam elas particulares ou públicas, sempre com as suas devidas exceções, mas, de forma geral, as coisas não andam nada bem, nada mesmo. E nós sabemos que nós temos aí um sistema perverso. O sistema educacional ele está dominado pela política partidária. Há uma malversação de toda a pedagogia. Os professores estão atrelados a terem que obedecer regras, regulamentos, uma burocracia terrível. Eles não são ouvidos, há cobrança de todos os lados. E como há várias gerações nós temos trabalhado apenas conteúdos curriculares, memorização, formação teórica e técnica, o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma sociedade que está longe da ética, uma sociedade que está longe dos valores humanos. E aí, então, o professor tem problema com a direção da escola, o professor tem problema com a Secretaria de Educação, o professor tem problema com os alunos, o professor tem problema com os pais, porque nós deixamos que tudo isso se acumulasse. E quando as coisas se acumulam, elas complicam tremendamente. E chega ao ponto da desesperança. Não? E aí você está lá no sistema, e aí você já está cumprindo burocraticamente as coisas, você já não vê mais a luz no fim do túnel, e você começa a perder o seu entusiasmo, a sua visão sobre o ser humano e a educação. Mas precisamos reagir.
Porque se não houver uma reação, e a partir da própria escola, uma nova visão sobre a educação e sobre o fazer a educação, nós vamos ficar nessa mesmice. Nós vamos ficar nesse círculo vicioso. E mais uma geração vai passar e outra geração vai passar. E aí as questões sociais, elas se agravam. Então, eu compreendo perfeitamente a desesperança desse professor e de tantos outros. Mas é preciso batalhar, sim, para que nós possamos superar isso. Possamos fazer uma nova escola a partir de uma nova visão sobre a educação. E, nessa nova visão, entender que a essência da educação é a formação do caráter da alma humana, como a doutrina espírita bem nos coloca. Esse tem que ser o caminho para reverter toda essa situação social desequilibrante, violenta, corrupta, etc., que nós estamos vivendo aqui na sociedade. É por isso que surgiu o livro Escola do Sentimento. É um caminho possível para nós aplicarmos e corrigirmos esse desvio que, com o tempo, nós fizemos na educação e na escola. Então, continuando o assunto, porque não é fácil. O que ele falou é isso, depois conversando mais, ele saiu melhor, ele deu uma palestra e tudo, mas ele estava muito pensativo, ele saiu pensativo. E o que acontece? Aí, quando ele saiu, eu vim para casa, fiquei pensando e tal. Aí veio o tema que você passou. Aí me veio aqui a questão 208 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. E Kardec pergunta assim aos espíritos. Para quem está nos assistindo, muita paz, saúde. O nosso programa é espírita, espiritismo e educação, mas nós nos debruçamos de uma maneira geral, numa visão geral. Está aí o Wilson, muita paz, Wilson, Jesus também te abençoe. Nós nos debruçamos numa educação macro, na visão macro, pela qual o espiritismo e Kardec se debruçou também. Nós já falamos aqui do egoísmo, só através da educação moral, frases de Kardec, como o Marcos já colocou, nós já conversamos. E aqui na 208 é perfeito isso. O essencial, qual é a essência da educação? Na questão 208, me chamou a atenção. Porque ele diz assim, nenhuma influência, pergunta Kardec, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Olha só que interessante. Olha a resposta dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí me veio assim, e onde fica o educador, o professor? Onde fica a escola neste contexto? Não tem nada a ver com isso, Marcos? Essa essência que os espíritos nos chamam não está ali intrínseca? Eu estou dando um spoilerzinho. Não está ali intrínseca? Vou deixar contigo. Eu deixei para o abacaxi para você. Pois bem, vamos descascar o abacaxi. Bom, nós temos que introduzir no programa hoje Pestalozzi. Mas por que Pestalozzi? O que Pestalozzi tem a ver com isso? Bem, Pestalozzi dizia que o professor tem que ser um segundo pai e a professora tem que ser uma segunda mãe. Porque para Pestalozzi, a escola deveria ser uma segunda família. Ele unia família com escola. Só um detalhe, Marcos.
Só um adendo, por favor. Não é substituir Não, os não. pais. Não, é bom deixar, porque tem gente, ué, então vai ser o pai? Não, não. Isso é educar, tá aqui. Educação é casa, mas não é substituir. Não vamos confundir isso, hein? Desculpa, Marcos. Não, exatamente. É bom nós reforçarmos isso, né, para um bom entendimento do que Pestalozzi dizia. Ele vai dizer, ó, o professor deve ser um segundo pai, a professora deve ser uma segunda mãe, a escola deve ser uma segunda família, uma grande família. Ele não substituía uma coisa pela outra. Pelo contrário, ele unia a escola com a família e a família com a escola. E lembrava também que professores também são pais, pelo menos em grande parte. Também são pais. Ora, então, não é possível separar uma coisa da outra. Mas, na questão 208, os espíritos falam apenas dos pais. Sim, porque essa é a pergunta feita por Kardec. Os espíritos dos pais exercem influência sobre os espíritos dos filhos? Porque o Kardec está se referindo aqui à família, exclusivamente. E a resposta é taxativa. Exercem. E muito mais do que você possa imaginar. E tem mais. E os pais têm que cumprir a missão de educar os filhos e vão responder por isso. Mas por que os pais têm essa missão? Porque, pela lei divina, nós vamos nos construindo socialmente, vamos formando laços afetivos entre nós. E aí vem esta encarnação, e aí nós vamos receber filhos, que são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Estão transitoriamente sob a nossa confiança. Para quê? Ora, os espíritos são muito claros. Todos nós encarnamos para dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento, com vistas a mais rapidamente chegarmos à perfeição. Isso depende dos nossos próprios esforços, mas depende também da educação que recebemos. Depende do convívio social, depende do auxílio daqueles que estão nos recebendo e, portanto, são os encarregados da nossa orientação, da nossa moralização. E eles precisam, para isso, nos dar bons exemplos. Bem, o que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo é que muitos pais, muitos por ignorância, outros até por má fé, por hipocrisia, por egoísmo, estão deixando de lado a educação dos filhos. Largaram a educação dos filhos para a escola. Mas a estrutura escolar atual não é uma estrutura educacional, é uma estrutura instrucional, é uma estrutura de ensinagem e nada mais. Essa é a grande verdade. Ora, então, se os pais largaram mão de educar os filhos no lar e jogaram essa responsabilidade para a escola, que, por sua vez, entende que a educação é igual à instrução, nós temos aí um somatório de gerações que estão sem a formação do caráter, que estão sem desenvolver a sua moral, a ética, o respeito e assim por diante. Como nós vamos corrigir isso? Bom, primeiro nós temos que trazer Pestalozzi de volta, que o amor é o fundamento da educação, que a escola deve ser uma grande família. E, claro, fazer com que a geração atual entenda que, quando crescer, tem a responsabilidade, sim, de educar os filhos. E nós não estamos vendo isso acontecer em sua grande maioria, ou pelo menos estamos vendo, no lar, uma educação falseada nos seus valores. É por isso que estamos vivendo situações tão complexas
na nossa sociedade, dentro do convívio. Então, sim, os pais têm essa missão, mas os professores, nesse papel também de educadores e da escola ter que ser uma grande família, eles também têm essa missão de realizar a educação, que é a formação do caráter, a essência desse processo. Eu vou corroborar com tudo que você está falando agora. Mas tem que ir no Livro dos Espíritos. Não há como nós fugirmos disso. Você foi em Pestalozzi, está aqui um dos itens, intuição, ele está aqui. Ó, a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos, Pestalozzi. Que está ligado às ideias inatas, que já trazemos das nossas encarnações. E na questão 774 do Livro dos Espíritos, eu gostaria que você lesse a pergunta e eu vou ler a resposta. Mas pode ser? Vou fazer um trocadilho que é importante. Você lê a resposta, você é Kardec, eu sou os Espíritos respondendo. Pronto. Tá certo, é isso aí. Vou me pôr na posição de Kardec, então. 774. A minha tradução está um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Não tem problema. Não. Vamos lá, então. 774. Pergunta Kardec. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Olha só a resposta dos espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Porque, então, querer identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Que interessante. Ele começou do segundo, que é justamente o que você falou, da importância da escola, etc., e para chegar na família. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amassem como irmãos. Olha aí, Marcos. Depois eu vou na 205. Só para corroborar o que você está falando. Está aqui, ó. Está claro. Essa importância da grande família, que é a sociedade, e os núcleos das famílias, as escolas, compostas de quê? De núcleos familiares. Vou deixar contigo, mais uma vez. É verdade. A sociedade é composta de núcleos familiares. A sociedade é o coletivo dos núcleos familiares. E os espíritos, ao responderem aqui a Kardec, eles reforçam essa questão, né, do progresso no convívio social. E que nós estamos encarnados, e eu sempre repito isso, para aprendermos a nos amar. Como nós estamos num mundo de expiações e provas, e, portanto, todos somos cheios de imperfeições, para conseguirmos nos amar, nós temos que nos compreender, temos que nos tolerar, temos que ter paciência um com o outro, temos que nos auxiliar e temos também que nos perdoar. Tudo isso faz parte do amor, que é o mais sublime dos sentimentos, como nos dizem os espíritos superiores. Ora, diz Pestalozzi que o amor é o fundamento da educação. Então, na prática educativa, tendo o amor como fundamento, nós temos que trabalhar tudo isso. Compreensão, tolerância, paciência, perseverança, auxílio, fraternidade, solidariedade, cooperação, perdão, tudo faz parte da educação, que é a educação moral, a essência, porque aí nós estaremos trabalhando a formação do caráter e atingindo a causa dos desvios morais, que é o egoísmo.
Ora, então, os espíritos, nessa questão 774, eles são muito claros a respeito disso. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os laços sociais. Mas, Ronaldo, o que nós muito vemos são famílias em guerra. Lares que parecem praças de guerra entre as pessoas. Ora, mas se nós vivemos em guerra, em choque com os nossos no lar, o que nós vamos fazer na sociedade? Se o lar justamente resume os laços sociais. Então, olha aí a importância da família na educação e como a escola precisa ser também como uma família para aprendermos, finalmente, a nos amar. Nós aprendemos muito na família. É o nosso primeiro beabá da educação. Da educação moral, da formação do caráter, do burilamento do espírito, tudo é ali. Saiu do portão para fora, vai à escola, nós vamos vivenciar o que nós estamos fazendo e aprendendo, apreendendo também dentro de casa, na família. Vamos aplicá-lo. E a escola é o segundo lar, sim, não adianta nós fugirmos disso, porque ali você vai lidar. É um trabalho com pessoas, é tudo heterogêneo, que não há igualdade. São culturas diferentes, pessoas que pensam diferente de você, apesar de ser um país só, de você estar no mesmo estado, na mesma cidade, mas pensam diferente. Mas que precisamos nos debruçar nesse aspecto, dessa essência, que é o amor, o espírito de fraternidade, o espírito de igualdade, o espírito de diálogo, do respeito, das adversidades. É ali, principalmente ali, que nós vamos dar essa aplicação do que na família, e aí vem um aspecto dos exemplos, esses exemplos familiares, eu acabo levando para a escola, com alguns exemplos também que na escola eu acabo me debruçando, porque eu sou o reflexo dessa família. Querendo ou não querendo, eu trago reflexos de exemplos de minha convivência familiar. Se essa família está totalmente desequilibrada, fora deste contexto de uma normalidade da educação que nós estamos falando, quando chega na escola, nós levamos esses conflitos para a escola. E aí é o que nós estamos vivenciando. Junto a isso vem as normativas, empurrando os professores, que nós falamos no início, obrigando-os a puramente desenvolver o cognitivo no aspecto dos conteúdos. Ponto. São números. Ali não há pessoas, seres humanos, são números. Essa é a visão de uma politicagem que nós estamos vivenciando. Então, olha como é que nós estamos mostrando aqui vários motivos que nós estamos fugindo das nossas essências. Primeiro, da essência de espírito imortal. Segundo, da essência do amor. Jesus, esse mestre, há 2000 anos, só falou nisso. Amai-vos. Essa essência ainda está gritante nos chamando para que possamos despertarmos, sensibilizarmos-nos e nos conscientizarmos do Mestre Jesus. Amor, tudo mais será acrescentado. Mas não, nós invertemos. Colocamos a instrução como foco principal. Do que adianta, e aí eu falo por experiência, chegarmos a uma escola,
as crianças, quando é de manhã, chega cansada, com sono. Marcos, é dormindo mesmo, chega assim, tá dormindo, não sabe nem onde está, se está na escola, perdida, mas tem que dar o conteúdo. Professores cansados, porque eles conhecem, eles têm conhecimento do trabalho deles, de português, de matemática, de química, enfim, de todas as disciplinas, eles conhecem, mas eles ficam também refém de uma obrigação que é tão somente estar preocupado com o conteúdo. Se o aluno veio bem, qual foi o problema do aluno que está passando, não sabe, não interessa a ele, ele não tem que ver isso, até porque ele está na sala de aula, quando passa na portaria, quem tem que ver é o porteiro também, o coordenador, a direção, o inspetor, quando tem, e joga essa criança, o pai vira as costas, vai embora, ou a mãe, quando é a mãe e o pai que leva, que às vezes não são o pai e mãe que leva, não quer saber se a criança está gripada, às vezes a criança está com febre, está com vários problemas, e é assim que a escola vai. E nós vamos vivenciando, vivendo, nos debruçando, procurando caminhos. E aí, Marcos, é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Mundialmente falando, mas principalmente no nosso Brasil. E a questão que ele fala aqui é justamente isso. Então, os pais são, sim, responsáveis, pela educação dos filhos, mas nós, educadores, somos co-participantes, co-responsáveis por esse processo na formação do caráter. É verdade, Ronaldo. Tudo isso nós aprendemos também com a doutrina espírita e voltamos, então, esse nosso olhar para a educação, para a escola e para a família. Aliás, nesse processo todo, nós temos aqui que ressaltar a importância da evangelização espírita infanto-juvenil, que, na verdade, é a evangelização da família, né? Porque nós temos que também ter um grupo de pais, né? Precisamos envolver a todos. Muitos pais atuais, eles estão perdidos, porque quando eles tiveram seus pais e passaram pela escola, eles não aprenderam nada. É como você colocou, né? Ora, a escola está sufocada por toda uma burocracia. Os professores têm que dar aula, eles precisam cumprir os conteúdos que estão marcados naquele currículo. Eles têm uma carga horária para cumprir. Eles têm prazos para aplicar as provas, para lançar as notas. Mas as crianças, os jovens, são espíritos imortais que estão adentrando a escola vindos da família e de todo um contexto social, onde eles recebem diversas influências. E lá na escola, eles também recebem influências que vão levar para a sociedade e para a família. Portanto, é uma via de mão dupla. A escola não é uma ilha que não tem nada a ver com o resto, muito pelo contrário. E aí você disse bem, os professores, educadores, são coparticipantes de todo esse processo educacional das crianças e dos jovens. Mas, claro, você também lembrou isso. O que o professor vai fazer? Se ele está sozinho, tem que dar N número de aulas por dia, atender N número de alunos, e não tem apoio, não tem um auxiliar, nada. A criança está com febre, a criança está resfriada, a criança está emocionalmente desequilibrada, a criança está com sono, a criança está com dificuldades na aprendizagem. O que ele pode fazer? Quase nada, porque ele tem que seguir o sistema. Então, nós temos que mudar isso. É urgente nós mudarmos isso e temos esse olhar que você bem colocou, Ronaldo. A criança não é um número, aluno não é número, não. É gente.
é pessoa, é ser humano, tem sentimento. Então, nós temos que trabalhar não apenas o desenvolvimento do cognitivo, mas também o desenvolvimento emocional, afetivo. Então, temos que unir a inteligência com o sentimento. E nesse olhar generoso e profundo, somos espíritos imortais reencarnados, destinados a um dia chegarmos à perfeição. Não podemos mais ter essa educação fria, estéril, apenas cognitiva e atrelada a interesses outros de manipulação do próprio ser humano e da sociedade. Então, vamos relembrar aqui o Pequeno Príncipe que abriu o programa. Gente, o essencial é invisível aos olhos. E a essência da educação é a arte da formação do caráter desse ser imortal. Precisamos nos voltar a isso urgentemente e unindo a escola com a família e a família com a escola. Agora aqui tem um ponto importante, na 914. Eu vou ler 909. Eu ia pular ela, mas eu vou ler 909. Porque Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Será que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, Marcos? Ou eu estou devagando aqui? Não sei, o que você acha? Esforços estão... ele fala, quão poucos dentre vós fazem esforços. Tem tudo a ver, Ronaldo. Tudo a ver. Quantos professores dizem, sabe de uma coisa? Eu já desisti. Eu chego, eu cumpro. Se é para fazer isso, eu faço. Se tem que lançar nota lá no computador, eu lanço. Se tem que... Porque eu, sinceramente, por mim, acabou. Não tem mais nada a fazer. Esse é o problema. Que eles respondem nessa questão 909. Precisamos realizar esforços, acionando a nossa boa vontade, nos unindo para mudar isso. Não é para nos acomodarmos ao sistema e entregar. Aí é fácil, né? Não. Nós é que somos os responsáveis, não apenas pelo nosso crescimento pessoal, mas também pelo crescimento e transformação social. Então, se nós queremos uma educação diferenciada, diferente, a educação moral, se queremos uma escola diferente, ora, quem vai fazer isso? Somos nós, que estamos na educação. Mas eles são muito claros aqui na resposta. Quão poucos acionam a vontade, quão poucos realmente querem. Mas quando nós quisermos acionarmos esse querer, essa vontade, nós poderemos sim transformar. Quem fala é Paulo, não é Paulo que diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não devo fazer, esse sim eu faço. Não é Paulo que fala sobre isso? Mas é verdade. É verdade, porque desistir é fácil. Só parar e acabou. Fazer o quê? Né? E ele aqui na 914 foi mais feliz ainda, que ele diz assim, fundando o seu egoísmo. Gente, isso tudo aqui está ligado ao essencial, tá? Esforços, porque vem de dentro para fora. É o amor, é o carinho, é aquele sentimento de desilusão que a gente fica, meu Deus, tira esse esforço, pensa no Mestre Jesus que a gente consegue. É sério, mas conseguimos. Ninguém está dizendo que é fácil. Você já imaginou? Vamos imaginar aqui, vou dar um parênteses, Marcos. Às vezes a gente não pensa nisso. O que é essencial na educação? Jesus, um espírito
de alta envergadura que não dá nem para nós mensurarmos. Teve a missão de vir até nós, encarnar que não precisava. Não precisava mais vir aqui. Outros tantos têm a missão de vir e tal. Ele, nem isso ele precisava, mas ele veio como exemplo. Como exemplo para nós. Dá para imaginarmos o esforço que Jesus teve para vir até o charco, a lama, num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera, onde a indiferença ainda é grande. E ainda, sabendo o que ele iria passar, mesmo assim ele veio. Esse é um dos maiores mestres educadores que nós temos. Porque quando nós nos debruçamos a ser pai e mãe, independente de ter conhecimento ou não, nós sabemos que é uma tarefa árdua. Ter uma família engloba muitas coisas. Trabalhos árduos. Principalmente o chefe de família. Principalmente a mulher agora que tem toda essa liberdade. Ainda tem muita coisa pela frente para a humanidade passar. Mas a mulher também agora faz até mais do que o homem. Agora imagina Jesus. Não foi brincadeira. É amor. Essa essência, é o amor que o moveu de vir até nós. E está conosco ainda. Me perdoe, Marcos, só essa reflexão para que a gente possa entender. E na 914 diz aqui, ó, fundando seu egoísmo, que é a chaga da humanidade, no sentimento do interesse pessoal, porque é esse o problema. Luta contra essa essência. É o ego falando mais alto. Difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano, ou seja, da alma humana. Chegar-se-á a consegui-lo? Olha a resposta dos espíritos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, porque a educação, essa essência da formação do caráter, é a humanização, é a espiritualização. É que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Nós já lemos isso aqui várias vezes. Depende de que educação que ele está falando aqui. Ele está falando de educação e instrução, não, porque lá em cima ele já fala aqui, ó, se instruírem nesses outros aspectos, da espiritualidade e tal, mas essa educação, essa essência de que nós estamos falando aqui. Com você. Por isso que, à luz da doutrina espírita, nós falamos em educação do espírito. É essa a educação a que eles estão se referindo aqui nessa questão 914. Ou seja, ele fala, né, que é necessário, né, reformar as instituições humanas que entretêm o egoísmo. Essa reforma só pode acontecer através da educação. Mas essa educação é justamente a educação do espírito. É a educação humanizada. É a educação em valores humanos, a educação ética, a educação em virtudes, é a educação moral, que já era defendida por Pestalozzi, trabalhada por ele. Essa educação. Porque se fosse a educação cognitiva, ora, isso aí nós já teríamos reformado as instituições humanas. Nós não estaríamos mais aqui num lamaçal, né, provocado pelo egoísmo. Mas nós temos visto que a educação meramente cognitiva, a educação que apenas instrui, ela não resolve. Pelo contrário, eis que o egoísmo está fundado no interesse pessoal. E é o que nós temos mais assistido. As pessoas pensando apenas em si mesmas.
O resto não interessa, é problema dos outros. Mas é por isso que nós estamos vendo tanta corrupção, tanta violência. É por isso que nós estamos vendo tantos interesses, né, em jogo. Pessoas narcisistas, indiferentes, insensíveis, porque, na sua essência, são egoístas. E esse egoísmo está sendo mantido pela educação, tanto na família quanto na escola, que são as duas grandes instituições humanas que promovem a educação. Então, os espíritos, nessa resposta a Kardec, eles estão aqui referendando a educação moral, que é a essência, a formação do caráter, porque nós já vimos também aqui em outras questões do Livro dos Espíritos que somente a educação moral pode destruir o egoísmo. E Kardec nos diz, né, que a educação moral é a arte da formação do caráter, é aquela que combate os vícios, as más tendências de caráter que o Espírito está trazendo, é aquela que desenvolve as virtudes, enfim, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha aí a importância da educação. Então, é dessa educação que os espíritos estão nos colocando e que nós, espíritos, temos que nos debruçar, e os educadores, de uma forma geral, tendo Jesus como o grande modelo, devem se debruçar e realizar acionando a sua vontade de fazer diferente, transformar a escola e termos a verdadeira educação implantada nela para chegar também na família e vice-versa. Eu vou terminar, já estamos no finalzinho, com o item 5, que faz um belíssimo resumo aqui desse capítulo. Aqui, o 5 é a percepção, que é justamente essa essência de você ter essa percepção de sentir o outro. E aqui você coloca belíssimo, veja só, o educador deve estar atento aos anseios do educando, ouvindo-lhes sempre e trabalhando sobre seus pedidos e reclamos, sobre suas experiências de vida. O professor deve acompanhar o educando e estimular em seu autodesenvolvimento, sem forçar as capacidades que crescem de forma natural e individual. E devemos finalizar enfatizando este verdadeiro primado da educação moral. Mais do que a instrução, deve-se dar maior atenção ao desenvolvimento das faculdades do educando. E como fica a instrução? Já falamos várias vezes aqui. Vou ter ali aqui, ó, como unir a formação do caráter, a sensibilização do sentimento, com essa transmissão da cultura e do ensino. Aí, no próximo capítulo, nós vamos dar seguimento para que possamos compreender que é fácil assimilar os dois, de fazer os dois. Marcos, eu penso que a escola do sentimento ela pode estar inserida em qualquer nível da educação, seja no básico ou no ensino superior. Esse é o meu pensamento. Com toda certeza, dá para fazer esse trabalho belíssimo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e gratidão a todos pelo carinho. Nós é que agradecemos a sua participação, Ronaldo, e você que está aí nos acompanhando já viu que no próximo programa nós vamos entrar nessa questão. Como é que fica a instrução dentro de um projeto pedagógico que prioriza a moral? E nós vamos dar continuidade, então, a esse assunto, né, que isso tem a ver com a nossa Escola do Sentimento. E eu tenho que concordar com você, Ronaldo, que o projeto Escola do Sentimento, ele não é apenas para a educação infantil ou para o ensino fundamental. É para o ensino médio e é também para o chamado ensino superior, porque nós temos que mergulhar todas as nossas instituições de ensino nesse processo de trabalharmos ao mesmo tempo o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento do sentimento. E nós vamos conversar sobre isso, então, próxima edição, semana que vem, aqui do programa Espiritismo e Educação, e fazendo as conexões com
à doutrina espírita. Temos aí a participação do Sandro, né? Minha professora pegava em minhas mãos para me ensinar. Os tempos mudaram para melhor, mas a educação nunca deixou da sua pedagogia, mas nós somos os interessados em se educar. Com certeza, Sandro. E ele diz aqui, ó, hoje os pais e avós têm suas dificuldades para orientar os filhos e netos. O exemplo arrasta. Hoje vemos com dificuldade para exigir deles, netos e filhos, para ir à escola. É verdade, Santo, mas você fez uma colocação muito importante aí. O exemplo arrasta. Vamos falar sobre isso também. Vamos explorar isso também no nosso próximo programa. Tanto por parte dos pais, dos avós, quanto por parte dos professores, essa questão do exemplo. Mas nosso tempo está terminando, estamos chegando ao final desta edição de Espiritismo e Educação. Lembrando a você que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, e o vídeo fica depois disponível no YouTube. Você acessa o canal Estação da Luz Tavares ou o canal Orientação Espírita. Nossa gratidão a você, Sandro, e a todos que estão aí nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe, paz em todos os corações, uma boa semana. Até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.